Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Perdoe os nossos muitos pecados. Fortaleça a nossa fé hoje pelo ouvir da Tua Santa Palavra. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 14 a 17, que diz assim: Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos esse cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, uma das leis básicas da física é que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso quer dizer que quando existe um objeto em um lugar, não pode ter outro objeto no mesmo lugar. O apóstolo Paulo vai por este caminho falando de ser cristão. Onde existe um cristão, o pecado não pode existir. Lembrando que quem define o que é pecado ou não, o que é certo ou não, é Deus em sua palavra, especialmente nos 10 mandamentos. O mundo tem valores, princípios e moral diferentes do que diz Deus em sua palavra. Como cristãos, nós não seguimos o que o mundo diz, mas o que Deus nos diz em Josué 1:7. Seja forte e corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou, e pagou a dívida de todos os seres humanos, conquistando para todos os seres humanos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Este presente da salvação, cada pessoa recebe para si própria, individualmente, pela fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Na fé em Cristo, nós somos novas criaturas. Vivemos para adorar e servir a Cristo que nos salvou. Adorar e servir a Cristo é não fazer o pecado e fazer o que Deus nos diz em sua palavra por uma só razão. Isso é o certo a fazer. Quando o cristão vive segundo a palavra de Deus, ele é feliz, porque a sua vida está em conformidade com o propósito para o qual Deus o criou. Assim, a fé em Jesus Cristo não pode coexistir com o pecado. Por isso, quando o cristão peca porque a sua natureza está contaminada pelo pecado, ele volta rapidamente a Deus pelo arrependimento e na fé em Cristo recebe o perdão dos pecados e a fé renovada para enfrentar e vencer as tentações. O apóstolo Paulo fala que, embora o cristão esteja sob o princípio moral de 1 Coríntios 10, 23, que diz: tudo posso, mas nem tudo convém, era melhor que os cristãos de Corinto fossem inteligentes e sábios e fugissem de toda forma de idolatria, não participando dos banquetes pagãos dedicados aos deuses que haviam na cidade, mesmo que eles não comessem nem bebessem para isso. Não é conveniente o cristão participar de algo que seja errado, mesmo que ele não
concorde com o que está sendo feito. O simples fato de participar já está se dizendo que o que se está fazendo é correto. Isso não é bom para o cristão. Tome como exemplo o dirigir um carro. Quando eu estou no volante do carro, eu posso fazer o que eu quero, não é? Eu posso, por exemplo, dirigir a 150 km por hora. Posso, mas não convém. Por quê? Por causa do radar? Por causa do guarda? Por causa da multa? Não. Não convém porque eu sou um cristão e faço o que é certo. Por isso eu vou dirigir dentro dos limites estabelecidos pela lei, porque isso é o correto a fazer como cristão. O certo sempre vai dar certo e o errado sempre vai dar errado. Assim em tudo na vida do cristão. Nós procuramos fazer o certo segundo a palavra de Deus, porque nós temos a consciência e a sabedoria de Deus, que Deus nos dá pela fé em Cristo, de fazer sempre o certo, porque é o certo a fazer. E assim servimos e adoramos a Deus por amor. Paulo então cita a questão da Santa Ceia que recebemos nas igrejas. Ele diz assim: pensem no cálice no qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos deste cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Assim como na Santa Ceia recebemos junto com o pão o verdadeiro corpo de Cristo e junto com o vinho o verdadeiro sangue de Cristo, que nós chamamos de presença sacramental e real de Cristo na Santa Ceia, nós estamos sendo um com Cristo e um com os cristãos que estão juntos de nós. Paulo está dizendo que nós, que participamos da Santa Ceia, estamos afirmando que pertencemos a Cristo e somos da família de Deus, somos cristãos. Não fazemos aquilo que queremos, porque agora temos um nome a zelar, cristão. Paulo dizia assim: o meu viver é Cristo, e tudo o que eu faço nesta vida é para honrar, adorar e servir aquele que por mim se entregou na cruz e morreu por mim. A Bíblia nos diz que nós cristãos somos a luz do mundo e não podemos conviver com o pecado, que é a escuridão do mundo. Onde existe luz não pode existir escuridão. Na vida de quem habita Jesus Cristo não pode existir o pecado. Estimado irmão e irmã, os cristãos de Corinto viviam em uma cidade pagã e idólatra. Eles não poderiam sair da cidade e viver sozinhos. Precisavam viver naquela cidade, mas Paulo fala para eles terem sabedoria e não conviverem com os pecados que lá se cometiam. Pelo contrário, deveriam testemunhar sua fé através do seu modo de viver e falar como cristãos. Nós também vivemos em um mundo idólatra, pagão, materialista e consumista. Não podemos sumir dele. Precisamos viver neste mundo, mas precisamos pedir e procurar a sabedoria e o discernimento de Deus, para não imitarmos os pecados que o mundo vive e considera certo, mas vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Vivendo como cristãos no mundo, faremos o certo e seremos felizes. Lembre que a liberdade que Cristo nos dá não é desculpa para vivermos na libertinagem que o mundo vive. Pertencemos a uma família muito especial chamada Igreja Cristã e somos filhos e filhas de Deus, que honremos e adoremos a Deus com a nossa vida consagrada a Ele, Sua palavra, oração, igreja e fazendo o certo segundo a palavra de Deus. Na fé, nós somos santificados pelo Espírito Santo, isto é, somos tirados do mundo e dedicados a Deus pela fé em Cristo. Não fazemos mais o que queremos ou pensamos, mas fazemos o que Deus quer e nos diz em Sua palavra, porque isso é o certo a fazer. Tudo mais que precisamos, Deus vai nos abençoar.
proteger e amparar até chegarmos aos céus. Jesus diz assim em João 3:16-21: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, em primeiro lugar te louvamos porque o Senhor nos ama tanto, nos abençoa, protege, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos salva através de Jesus Cristo. Que nós possamos viver em nossa fé, que possamos honrar e glorificar o Teu santo nome em nossa vida, que possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti segundo a Tua santa palavra, e que nós possamos com a nossa vida e com o nosso falar testemunhar que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida, somente a salvação pela fé nele. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.